Agora é o vereador Júlio Obama Júnior por 5 minutos, mais 5 minutos prorrogável. Vereador Júlio Obama. Bom dia, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Senhor presidente, ontem eu fiz um compromisso de que iria subir a esta tribuna para poder tratar de dois assuntos que dizem respeito à educação. Uma diz respeito à educação do nosso estado e a outra diz respeito à educação no nosso município. Senhor presidente, como todos sabem, nós fomos a Belo Horizonte, nós tivemos uma reunião agendada pela deputada estadual, delegada Sheila, quem eu já agradeço aqui publicamente, pelo empenho e pela rapidez com que marcou essa reunião na Secretaria de Estado de Educação, dada a urgência do assunto. Nós já esclarecemos aqui que fomos procurados não apenas por pais preocupados, mas também por professores, diretores de escola, que estão preocupados com o término, se é que podemos dizer assim, ou a extinção, para ser mais contundente, do programa em tempo integral nas escolas estaduais em Juiz de Fora. Nós sabemos que o tempo integral, ele é o programa realizado no contraturno da aula regulamentar. O aluno, ele aprende português, matemática, ciência, geografia, todas as matérias regulamentares da grade curricular normal, e no contraturno ele tem outras atividades que vão estimular as suas habilidades cognitivas. Na reunião com a secretária de Estado, o qual também quero cumprimentá-la, porque acredito até, diferente do meu colega que me acompanhou lá na reunião, achei ela muito preparada, extremamente preparada, uma secretária que conhece a educação, os exemplos vividos por ela na sua vida profissional no estado do Rio de Janeiro são praticamente os mesmos vividos em Minas Gerais, até porque são estados que, por não terem feito o seu dever de casa, estão nesta crise sem precedente e que nós não sabemos ainda quando vamos sair. Mas, senhor presidente, ontem mesmo eu já dizia sobre algumas contradições do governo, que é um governo de boas intenções, mas de algumas contradições também. Já condenei aqui o fato do governo do estado vir a Juiz de Fora e fazer anúncios para a expansão de vagas em presídio, em contrapartida, anuncia que vai fazer uma reformulação no programa de tempo integral e ao preço da extinção de 80 mil vagas, vereador Rodrigo Matos, no programa de tempo integral. Na conversa com a secretária, ela nos deixou claro a situação econômica do Estado. Mas nós fomos incisivos com ela, porque nós dissemos para ela que eu já li uma crítica, um artigo voltado para ela, para poder dizer que ela é muito corajosa, que é uma secretária do governo Zema, que é muito corajosa, tanto ela quanto o secretário de Fazenda. Mas eu disse a ela, secretária, quem sou eu para vir lá de Juiz de Fora para dar um conselho à senhora? Mas quero dizer uma coisa à senhora, para que a sua coragem não se transforme no afã de dizer logo ao governador que a Secretaria de Estado de Educação está muito disposta a fazer cortes. Porque é exatamente essas áreas que nos custam muito, senhor presidente. São as áreas que nos custam demais. São as áreas que, à medida que existe um corte, nós vamos ter incidência em outras áreas. Saúde, educação e segurança, o Estado tem que entender que o lucro social dele é a criança na escola. É a criança com tempo integral. E aí, quando a gente olha uma criança que vai passar a não ter mais essas atividades no seu contraturno, nós começamos a pensar em toda a família. Porque aqui em Juiz de Fora são 16 escolas.
E vejam os senhores, nós fomos lá para poder conhecer os critérios da Secretaria de Estado de Educação, e o primeiro critério foi do IDEB. E eles logo perceberam que, se fossem pelo critério do IDEB, estariam caindo em outra contradição. Porque o IDEB, peço prorrogação, senhor presidente. Concedida, vereador. O IDEB, se for considerar implementar a escola em tempo integral através dos índices do IDEB, então as escolas do norte de Minas vão ficar todas de fora, por exemplo. Por quê? Porque o índice lá é baixíssimo. E aí o governo volta atrás e diz que agora vai passar a avaliar a implementação do programa, ou essa reformulação do programa, que para mim eu já posso chamar de extinção, através de um índice socioeconômico. E aí quando eu pergunto para a secretária de Estado, secretária, pelo que sei, apenas uma escola estadual em Juiz de Fora continua com tempo integral como era antes. E qual que foi o critério para poder manter o tempo integral lá no Clorindo Burnier, no Barbosa Lage? O critério foi de que a escola lá, ela atende o socioeducativo em Santa Lúcia. Disse, ora, se o critério é manter o tempo integral no Clorindo Burnier, e o motivo, que eu posso chamar de critério, é porque atende ao socioeducativo, cadê o critério do IDEB? Cadê o critério socioeconômico? Não existe. E aí, a escola na Salles, que atende uma média de 150 a 200 crianças, doutor Fiorilo, lá em Benfica, por exemplo, até outro dia, era a única escola container de Minas, que os governantes da época chegaram e colocaram lá, que seria container por alguns meses, e ficou lá 30 anos o container lá. Até intervenção de gestores da educação, políticos, que se uniram de 2014 para cá. Então, qual que é a garantia que o Estado pode dizer que vai voltar com o programa em algumas escolas? Pode ser que o programa agora passe por uma reformulação e nunca mais volte. Quando eu pedi para que a secretária fosse um pouco mais direta na sua fala, falei, secretária, por que manter no Clorindo Burnier? Eu estou dando exemplo para a senhora aqui de 2, 3 escolas, 2, 3 comunidades. Ela me disse, não, foi o Ministério Público que fez essa recomendação. Eu falei, pois é, então agora nós estamos começando a entender. Então, senhores, eu gostaria de convidar os vereadores desta casa para que pudessem abraçar essa questão. Nós sabemos que temos deputados estaduais, temos deputados federais que podem entrar nessa luta conosco, mas nós não podemos abrir mão do tempo integral. E a melhor notícia que eu tive, vereadora Ana Rossignoli, lá na reunião na cidade administrativa, veio exatamente da deputada delegada Sheila. Por quê? Porque os deputados do bloco independente e do bloco da oposição, eles apresentaram uma emenda dentro da reforma administrativa que o governo do Estado quer promover e que está em tramitação e que vai agora já para a votação, a não extinção do programa. Ou seja, eu acredito que está aí a nossa esperança, porque dentro de uma reforma administrativa, as secretarias todas vão passar a conversar, e é óbvio que os cortes têm que ser feitos em outras áreas. E aí, de repente, o dinheiro vai aparecer. Porque dinheiro para merenda não pode faltar, não. Para merenda, não. Pode-se falar que algumas outras coisas que vão até fugir da educação, ou que fiquem como educação complementar, tudo bem. A secretária chegou a falar em expansão do tempo integral no ensino médio. E me desafiou até mesmo a saber o que está escrito no artigo 205 da Constituição, que é a diferenciação das responsabilidades do município, do Estado e do governo federal em relação à educação. Mas, se na educação, no ensino fundamental, a responsabilidade é compartilhada, então quer dizer que eu abro mão da minha parte, quando é compartilhado, para poder partir para uma área, ou seja, no ensino médio, que é totalmente a minha responsabilidade, mas que nem lá tem merenda direito. Mas, enfim, nós não desconsideramos a questão econômica do Estado, mas que os nossos deputados, agora, através dessa emenda que está lá para ser votada, e que os secretários do governo Zema achem dinheiro para poder manter o tempo integral.
Em Juiz de Fora são 16 escolas, são mais de 1000 crianças, são pais que não têm emprego e que precisam desse tempo integral para poder procurar emprego, que já está difícil de achar, e pais que muitas vezes têm emprego e não têm com quem deixar as crianças. Disse ao governo do estado, através da secretária, para que leve ao nosso governador. Precisa conversar com as superintendências regionais de ensino. Não pode tomar uma decisão, só para complementar, senhor presidente, não pode tomar uma decisão só de dentro de gabinete. Conversem com as superintendências regionais de ensino, conversem com as comissões de educação. Não se pode tomar uma decisão de governo tão urgente como essa, apenas olhando no mapa. Minas Gerais é muito grande. Minas Gerais é muito grande para que algumas decisões sejam tomadas apenas de dentro do gabinete. Senhor presidente.